Gente, quando eu fiz 18 anos, isso foi há muito tempo, há 14 anos, eu juntei R$1.000. Cara, R$1.000. Sabe o que eu fiz com esses R$1.000? Eu comprei uma bela câmera filmadora digital de assustadores 5 megapixels. Eu lembro quando eu pedi pra minha mãe pra me dar uma câmera digital, ela não acreditou que isso era verdade. Como assim uma câmera que não precisa de filme? Vocês sabem que filme? Pois é, um negócio que tava lá. Não precisa, Natália, isso deve ser mentira, isso não é possível. Não existe sim. Pois é. Hoje, ela não serve pra mais nada, já foi até pro lixo reciclável. Já deve ter sido até reciclada essa altura, né? Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu podia ter feito tantas coisas com esses R$1.000, né? Se eu tivesse tido umas aulinhas de educação financeira na escola, quem sabe? Se soubesse que existia tesouro direto, o que é isso? Eu não sabia que era isso. Se tivesse posto na poupança, por exemplo, isso eu sabia o que era. Se tivesse posto esse dinheiro na poupança, R$1.000 lá em 30 de junho de 2006, hoje, eu teria na minha poupança R$2.616. Então eu teria tido um lucro de R$1.600 em 14 anos. É um lucro aí de 160% mais ou menos em 14 anos, tá? Bem mais ou menos, né? Ok. Agora, se eu tivesse posto esse dinheiro no Tesouro Direto, isso realmente eu nem sabia o que era. Tesouro Direto pré-fixado a uma taxa de 15% ao ano. Você vai pensar, caraca, 15% ao ano? Pô, isso não existia. Lá naquela época, a taxa Selic variava aí por esse valor, né? Lá em maio era de 15,25, em julho era de 14,75. Então, certamente existia um tesouro pré-fixado com essa faixa até mais. Eu botei 15%. Então, se eu tivesse posto esses R$1.000, né, lá naquela época, hoje, eu teria ganhado aqui, eu botei para calcular para mim, né, esse site para calcular para mim, simulador de investimento, ele me daria um valor bruto de R$6.075. Só que no Tesouro a gente paga imposto, né, 15% de imposto sobre o lucro, seria aí de 911, e teria algumas taxas que ele calculou para mim, eu estaria resgatando um valor líquido de R$5.122. Então, de lucro, eu teria R$4.122. Então, 400 e poucos por cento de lucro em 14 anos. Aí não tá nada mal, né? Agora, se eu tivesse sido mais ousada ainda, se eu tivesse posto o meu dinheiro em ações. Bom, eu tenho muitas ações para escolher, eu poderia aqui simular até amanhã todas as ações que eu poderia ter comprado. Botei algumas aleatórias aqui. Se eu tivesse colocado meu dinheiro no Banco do Brasil, eu conseguiria ter comprado 20 ações do Banco do Brasil, porque lá em 30 de junho elas custavam R$49,90. Ao longo desses 14 anos, é claro que o Banco do Brasil teria dado muitos proventos para os seus acionistas, né? Dividendos, e é isso eu ignorei aqui porque seria uma pesquisa também muito longa. O que eu coloquei aqui é só a parte dos desdobramentos, né? Quando uma ação se desdobra, isso é, quando um acionista que tinha uma ação passa a ter 2 ou 3, isso eu coloquei. Isso aconteceu com o Banco do Brasil. Um acionista que tinha uma ação passou a ter 3, então uma quantidade que foi triplicada, né? Eu passei a ter 60 ações, passaria a ter. Só que agora o valor das ações caiu, 35,46. Mas mesmo assim, se eu vendesse agora, eu teria um lucro líquido de R$1.119, certo? Se eu tivesse posto na Petrobras, e aí é que aconteceu coisa parecida, ela também sofreu um desdobramento, foi duplicada a quantidade, ela era lá em 30 de junho R$21,50, hoje eu venderia por R$22,80, lucrando de uns R$1.000 e poucos. Se eu tivesse posto, gente, no Banco Bradesco, por que eu não botei no Banco Bradesco? Por que eu não comprei as ações que eram R$2,19 lá em 30 de junho de 2006? Eu poderia ter comprado 454 ações com os meus R$1.000. Que eu desconsiderei essas taxas, né? Por isso que eu não botei 1.000 certinho. E aí, com essa quantidade hoje, não só para desdobramento, eu teria a mesma quantidade, só que agora o preço hoje
é de R$23,54. Deixa eu me mudar de lugar aqui. Ela hoje tá por aqui, né? Ela já foi até mais alta. Se tivesse vendido antes, então teria sido um lucro maior ainda. Mas se eu vendesse hoje, eu teria um lucro líquido de R$9.600 em 14 anos. Isso seria maravilhoso, né? Mas isso seria acertar o fiofó da mosca. E é muito difícil, né? Eu teria posto todo o meu dinheiro lá. Hoje é fácil, né? Ver. Se eu tivesse colocado o meu dinheirinho nas ações da Vale, que eram R$25 lá na época, eu poderia comprar 38, ela sofreu desdobramento, foi multiplicada por 2. Então hoje eu teria 76 quantidades e eu venderia ela R$60, que é mais que o dobro do preço mesmo, com desdobramento. Então eu teria também um bom lucro de R$3.600 quase. Certo? E aí, bom, o que a gente... falta uma. A Uzi Minas. Se eu tivesse posto na Uzi Minas, é o exemplo ruim. Se eu tivesse posto na Uzi Minas, eu teria comprado as ações a R$35,54. Ela sofreu desdobramento, multiplicado por 2. Só que hoje o preço, gente, é R$8,30. Olha o baque, né? Eu comprei aqui no comecinho, ela subiu a beça, depois caiu a beça, subiu um pouquinho e caiu, despencou. E há anos ela é esse precinho baixo. Se eu tivesse posto nela, eu teria um prejuízo de R$540. R$540 era mais da metade do que eu tinha. Prejuízo de mais de 50%. Não olhei os dividendos, tá? Olhando o grosso aqui, seria isso. Vamos supor que os dividendos que eu tenha recebido eu fui gastando, né? Não reinvesti nem nada. E aí, caramba, o que eu faço então? Será que eu teria me ferrado, investido nas Minas? Será que eu teria ficado mais rica? Rica não, né? R$9.000. Se eu tivesse investido no Banco Bradesco. E aí, bom, vamos pensar aqui o que acontece. Aqui eu coloquei então um resumo, né? Todos os resultados que eu falei. Todos os possíveis investimentos, né? Então aqui 2 eu ganhei 1.000, um 3.000, outro 9, outro eu tive um prejuízo. Poupança 1.000 e pouco e tesouro 4.000 e pouco. Bom, isso foi se eu tivesse feito lá em 2006, mas não seria assim sempre. Se eu fizer hoje todas essas coisas, o que será que vai acontecer daqui a 14 anos? Bom, a gente tem que analisar o que acontece em média com todas essas taxas. Se eu olhar aqui para a variação da taxa Selic, esse aqui é o gráficozinho que eu fiz com a taxa anual lá desde 2001. Olha como ela vai variando. Ela vinha aqui na faixa de 15%, ela subiu até 26,5%. Lá em 2003 ela chegou a ser 26,5% ao ano. Isso é coisa pra caramba. E depois, ao longo desses anos, ela foi caindo. Deu uma subidinha, mas em geral ela foi caindo. E hoje ela é míseros 2,25% ao ano. Então, se eu pegar hoje um tesouro direto, a minha taxa vai ser por aí, 2,25% ao ano. Quase nada, é menos do que 1/10 do máximo que já foi. Se eu colocar R$100 no tesouro direto, daqui a um ano eu vou ter R$102,25. É o mesmo que nada, né? Então, eu posso comparar esse resultado com o resultado da poupança e com a inflação, porque na verdade, quando a gente faz uma continha assim, né, o que eu tô ganhando? Eu tenho que descontar a inflação, porque eu tô perdendo, né? Se a inflação tá aumentando, eu tô gastando mais para comprar as coisas que eu preciso, básico. Então, na verdade, o que a gente conta é a diferença dos juros que a gente está ganhando e da inflação. Então, a gente tem que comparar isso. Então, ao longo de todos esses anos, lá no comecinho, em 2006, que a taxa Selic, eu peguei aqui os valores de janeiro, né? A taxa Selic aqui de 17,25 e a poupança de 8,4, poxa, o tesouro era bem melhor, né? A inflação 3,14, estava muito bom aplicar no Tesouro Direto naquela época. Agora, ao longo desses anos, essa taxa Selic foi diminuindo, mais ou menos, né? Hoje, última taxa Selic de 17 de junho está em 2,25%. Isso não é considerado do ano, né? O primeiro aqui do ano foi 4 e pouco, ela vem caindo. Qual vai ser a média no final do ano a gente ainda não tem. Mas esse mês
a taxa Selic está em 2,25% ao ano, muito pouco. A poupança, esse mês, ela ficou em 0,13. Se você botar R$100, você vai ganhar 13 centavos em um mês de rendimento, quase nada, né? A inflação aqui, se a gente for olhar em fevereiro, foi quase a mesma coisa, né? O Tesouro, o Selic foi menor do que a inflação, a poupança quase nada maior do que a inflação. Então hoje o cenário é muito diferente do que era lá em 2006. E cada ano o cenário muda. Daqui a 14 anos, será que vai reverter de novo? Não sei, né? E agora, o que acontece com a Bolsa? Então, bom, já que a taxa Selic está tão baixa, a poupança está pagando tão pouco, será que é uma boa para a Bolsa? Bom, vamos ver o que acontece na Bolsa. A Bolsa começou aqui, no gráfico, né, ele aparece um pouco antes de 2008, não está tão especificado, na faixa de uns 40 mil pontos. E aí ela subiu pra caramba, e ela teve um caidão aqui, e aí foi subindo, aí teve umas subidas, sobe, desce, aqui subiu pra caramba. Aqui, ó, lá no comecinho de 2020, ou final de 2019, cara, ela atingiu o topo, mais de 100 mil, quase 120 mil pontos. E aí no começo do ano ela despencou. E depois subiu um pouco mais. E aí tá bem lá em cima agora. O que vai acontecer daqui pra frente? Será que vai continuar subindo? Será que vai cair? Não sei. A bolsa, ela é uma loucura. Gente, a bolsa é uma loucura. É só olhar esse gráfico, né? Cada coisa que acontece no mundo influencia a bolsa. Os últimos grandes acontecimentos, coloquei alguns aqui para vocês verem, foram a bolha imobiliária, lá em 2018, que foi uma das coisas que eu marquei aqui no gráfico, foi essa queda aqui enorme. Quando a Dilma sofreu impeachment, quando teve a greve dos caminhoneiros em 2018 e agora com a pandemia, que foi essa segunda queda aqui gigantesca, a bolsa sofre impactos. Então, se você entrar na bolsa, você tem que estar preparado para uma despencada, para você perder praticamente todo o seu dinheiro. Você pode ganhar muito, ele pode duplicar, triplicar, multiplicar por 9, ou pode ir para metade, para 1/3, né? A bolsa é um risco bem alto, então ela tem que ser usada com muita cautela, né? A gente precisa estudar muito para entrar na bolsa. Então, às vezes, as pessoas preferem estar num tesouro, numa poupança. Gente, eu tô mudando aqui de lugar porque tá entrando na frente dos slides. Lá no site da Bovespa, tem uma tabela muito legal que mostra o rendimento acumulado da bolsa ao longo dos anos. O que isso quer dizer, acumulado? Aqui quer dizer que se eu escolher aqui um ano nas minhas colunas, escolhi, por exemplo, 2013. Isso eu entrei na bolsa em 2013, botei meu dinheirinho lá. Se eu sair em 2018, então eu tive um rendimento de 11,3% acumulado, em média, né? Aqui eu tenho a pontuação da bolsa, está até meio defasada esse 2020 aqui ainda estamos. Em 2020 tá aqui 95 mil pontos ainda lá no site, mas a gente já tá em 105 mil por aí, então tá bem defasado. Mas nessa época, né, quando botaram aqui essa última atualização, se você entrou em 2019 na bolsa, você está perdendo 17,8% do seu capital. Coisa beça, né? O outro extremo é aqui logo na primeira cédula que eu botei, né? Eu fiz um recorte menorzinho lá, é completa nessa tabela, lá desde 1900 e não sei quanto. Então, aqui quem entrou em 2008, saiu em 2009, cara, o patrimônio cresceu 82,7%, muita coisa, o maior número dos que estão aqui. Mas olha como acontecem de tudo, né? Tenho aqui números negativos, tenho números positivos pequenininhos, outros maiores, né? A gente falou aqui da bolha, então aqui entrou em 2008, isso aqui já não tá mais acontecendo, né? A bolha não, mas outras questões, ó, se você reparar, até 2016 eu tenho muitos valores negativos, né? Quem entrou aqui em 2009, qualquer um desses anos até 2006, ela ficou negativo. Em 2010, a mesma coisa, né? Em 2016 eu tenho
valores negativos. A partir daí eu tenho muitos valores positivos, e aqui valores positivos grandes, né? Nessa época aqui, ó, saindo 2017, 2018 até 2019, a pessoa pode ter ganhado muito dinheiro. Agora, com a pandemia, esses números aqui de 2020 estão pequenininhos, o que pode mudar até o fim do ano, porque a bolsa tá subindo, né? Não sei se vai cair ou vai continuar subindo, não sei. Aqui ainda não está finalizado. Mas tudo pode acontecer na bolsa. Então, para finalizar, eu quero deixar a ideia de que, bom, eu não sei, lá em 2006 eu não sabia o que ia ser melhor para mim. Então, o que eu deveria ter feito? O que eu teria feito se eu tivesse, lá naquela época, a cabeça que eu tenho hoje? Eu teria posto meu dinheiro, que era pouquinho, um pouquinho em cada uma dessas coisas que eu falei. Coloquei aqui, por exemplo, as 3 ações que ficaram ali no meio, porque, bom, será que eu ia escolher aqui a subir pra caramba? Muito difícil. Será que eu escolher aqui descer pra caramba? Também é mais difícil, né? Normalmente você vai escolher as que estão no meio, né? Uma questão de probabilidade. Então eu pegaria lá, eu compraria, ó, 3 açõezinhas do Banco do Brasil. Ia lá no mercado fracionário, 3 açõezinhas. Ia colocar ali R$150 quase do Banco do Brasil. 150 na Petrobras, 150 na Vale. E eu colocaria R$100 na poupança e 400 no Tesouro, porque a taxa estava muito boa. Não sabia se ia melhorar ou piorar, mas estava boa, estava ok. E aí eu teria feito uma diversificação dos meus investimentos. Eu teria feito uma média de todos aqueles investimentos. E aí eu fiz as minhas contas e o total de lucro que eu teria obtido se eu tivesse feito essa diversificação que eu escolhi, eu poderia ter escolhido outras 1.000, eu teria ganhado R$3.900, que é bom a beça, né? Então eu convido vocês a me darem mais sugestões do que será que eu poderia ter feito com o meu dinheiro. Se vocês querem, tentem fazer alguma outra simulação. Se você tivesse comprado a ação tal, ou posto no LCI, LCA, ou todas as outras coisas que a gente falou na aula. Ou me digam o que vocês pensam em fazer hoje, com o cenário de hoje. O que vocês acham que vai acontecer? Não sei, comentem aí, galera.